foi que eu consegui toda essa grana? No episódio de hoje, acompanharemos as eleições do Conselho Escolar, onde Donna é uma candidata. Durante sua campanha, ela tenta manter uma aparência séria e profissional. No entanto, seu marido, Cleveland, está prestes a destruir tudo quando acaba embriagando sua esposa. Fora de si, ela faz coisas inimagináveis. No início do episódio, vemos os filhos de Donna em frente de casa fazendo uma divulgação política. Quando ela chega, traz consigo algumas caixas, dizendo para seus filhos que trouxe mais 6.000 folhetos. No entanto, Halo questiona a atitude de sua mãe, já que ela os está tirando da escola para divulgar suas campanhas. Donna diz para seu filho que não quer ouvir mais reclamações, já que ela esperou 16 anos por essa oportunidade e está concorrendo ao cargo mais poderoso, que é o do Conselho Escolar. Quando Halo comete um erro ao comentar, Donna rapidamente o corrige, dizendo que sua família deve exalar sofisticação. De repente, chega seu marido, Cleveland, comendo uma panqueca, mas quando um carro se aproxima, ela o empurra em uma vala e começa a gritar na tentativa de conseguir votos. Depois disso, ela confronta seu marido sobre a maneira como ele deve se portar durante sua eleição e o empurra, tentando tirá-lo do local, pedindo para que ele se comporte pelo menos durante as eleições. À noite, vamos até a The Broken Stool, onde estão acontecendo alguns jogos, nos quais Cleveland está envolvido. Antes de começar, ele informa para seus amigos que este é o jogo da caixa explosiva e todos vibram de alegria. Cleveland começa a explicar que existe uma caixa com explosivos e um deles deve desativá-la. Porém, quando pergunta quem será o primeiro a tentar, o único a se oferecer é Franklin, e logo depois, Cleveland o veste com os equipamentos necessários para evitar acidentes. Enquanto isso, Franklin agradece a oportunidade e diz que há anos ele queria participar dessas aventuras com eles. Cleveland grita para que achem abrigo e, em questão de segundos, todos estão escondidos, com a atenção mirada em Franklin. Antes mesmo dele chegar na caixa, uma explosão acontece, fazendo com que Franklin se dê muito mal. Apesar disso, Cleveland tenta fazer contato com ele pelo rádio, mas suas esperanças acabam quando uma parte de seu amigo cai ao seu lado. Tempos depois, no velório de Franklin, sua esposa, Donna, está muito furiosa e briga com Cleveland sobre a besteira que ele foi fazer. Logo depois, ela se dirige para as primeiras fileiras e, no caminho, distribui seus panfletos políticos. Indo até a escola, encontramos vários alunos fazendo aula de educação física. No entanto, Junior está bem tranquilo, sentado e vendo uma revista de talheres ilustrados, mas é interrompido por Wally, que o questiona por já ter esquecido de usar o uniforme pela terceira semana consecutiva e por ter ultrapassado o limite máximo de 90 faltas por semestre, o que resultará em reprovação na disciplina. Ao ouvir isso, Junior pergunta se ainda há algo que ele possa fazer para salvar seu futuro, e Wally diz que sim, pedindo para que ele escolha ao menos um único esporte para praticar. Mais tarde, notamos que Junior escolheu aulas de mergulho e, meio em dúvida, ele pergunta para um de seus colegas a respeito do esporte. Descobrindo que terá que subir as escadas, ele fica um pouco receoso, mas decide tentar e caminha em direção ao treinador para informar que irá tentar mergulhar. E quando Junior tenta subir as escadas, é nítido o esforço que ele faz por conta de seu peso. Chegando ao topo, alguns jovens riem dele, mas o treinador os repreende, argumentando que ele merece uma chance por conta de sua coragem. Inesperadamente, Junior dá um salto perfeito para a piscina, deixando todos admirados com sua habilidade, inclusive o treinador, que o parabeniza e informa que ele agora está oficialmente no time. Voltando a The Broken Stool, Cleveland está reunido com seus amigos com a intenção de fazer um brinde a Franklin, que já não está mais entre nós. Quando tomam um drink flamejante, Cleveland puxa assunto sobre seus atos e comenta que conversou com sua esposa sobre quem ele é e que não pretende mudar seu jeito. No entanto, cospe sua bebida quando Lester pergunta se é por isso que ele não está no jantar de conselho. Cleveland se desespera e relata que muito provavelmente sua esposa o avisou, mas ele acabou não prestando atenção. Cleveland pergunta para Lester como ele sabe disso e ele responde que segue Donna nas redes sociais. Cleveland corre ligeiramente para a recepção e pergunta sobre o jantar chato. O atendente responde que está acontecendo o jantar dos candidatos ao conselho escolar. Cleveland agradece e corre rapidamente para a sala. Quando entra, dá de cara com algo muito confuso. Outro Cleveland está em seu lugar. Ele teme que Donna o tenha substituído e suspeita que tenha sido transportado para uma dobra do espaço contínuo. Sou eu, o Cleveland do futuro. Ela substituiu você. Oh. Enquanto ela se apresentava para alguns convidados, Cleveland chega e ela logo percebe a presença de seu verdadeiro marido. No entanto, os seguranças são chamados e o conduzem até a saída.
No caminho, ele reclama dizendo coisas desconexas, mas Donna o ignora e volta a interagir com o público. Horas mais tarde, Donna chega em casa e encontra seu marido dormindo na poltrona. Quando ele se levanta, a confronta sobre o que aconteceu mais cedo. Ela responde que lamenta muito que ele tenha visto aquilo e que os seguranças o tiraram do local, jogando-o no para-brisa do carro. No entanto, Cleveland se defende, dizendo que não quebrou o para-brisa e sim que foi um acidente que se envolveu durante a ida para o jantar, atropelando uma águia rara. Ele finaliza perguntando quem era aquele homem que estava com ela. Donna responde que era Webert Williams, o cara que ela contratou para ser seu marido durante a campanha, e que não pode arriscar que Cleveland a envergonhe até o fim das eleições. Cleveland fica muito triste e a acusa de ter usado células-tronco para copiar sua aparência. Donna se desculpa com seu marido e argumenta que caso ela ganhe as eleições, seria a 19ª mulher negra a entrar no conselho escolar, estando prestes a fazer história. No entanto, Cleveland não compra essa ideia e começa a chorar igual a um bebê, pedindo para que ela termine com Webert Williams e finaliza expressando que nenhum sanduíche para ele ela trouxe. Voltando para a escola, Junior caminha pelo corredor com seu amigo Ernie. Ao ver alguns alunos comendo sanduíche de atum, pede para que Ernie ande um pouco mais depressa. No entanto, ele se nega, afirmando ter osteoporose. Eles são interrompidos quando o treinador chama a atenção de Junior, dizendo que ele já faltou a 6 treinos de mergulho. O treinador o ameaça, dizendo que se ele não quiser ser reprovado, é melhor aparecer no treino de sábado vestindo a sunguinha. No entanto, abre uma exceção para Junior, revelando que caso ele queira ir de calça e moletom, não tem problema. Junior agradece ao treinador e se dirige ao seu armário. Pegando seus livros, começa a jogá-los no lixo. Quando Ernie pergunta o motivo de sua atitude, Junior desabafa, contando que não ficará somente de sunga na frente de toda a escola por ser uma criança obesa, e finaliza cumprimentando Ernie antes de ir embora. Do outro lado, Donna e Webert estão em um restaurante. Donna comenta com ele a respeito de seu marido, dizendo que ele teve um ataque e deseja que ela o demita. Webert diz não se importar, já que possui outras fontes de renda. No entanto, Donna desiste da ideia e decide manter Webert contratado por mais tempo, visando sua grande ganância de ganhar a eleição. Ela se levanta da mesa, indo até Cleveland. Com um tom animado, ele pergunta se ela demitiu Webert. No entanto, ela responde que não e que vai mantê-lo, pois ele tem o perfil ideal para fazê-la ganhar a eleição. Donna começa a justificar sua escolha, alegando que Cleveland não se veste bem. Ele aponta para seu amigo, argumentando que ele a emprestou para que ele a use como camiseta. E agora? Olha pra você, nem está usando calças. O Holt tá usando como camiseta. Serviu direitinho, cara. Depois disso, as coisas parecem estar mais tranquilas entre Cleveland e Donna. No entanto, ele demonstra sentir falta de como sua esposa era um dia e finaliza dizendo que agora ela é uma chata e que ninguém votará nela porque as pessoas gostam de votar em alguém com quem podem beber. Ele aponta que naquele bar ninguém gostaria de beber com ela. Ao ouvir seu marido, Donna decide largar um pouco sua pose e tomar um drink. Mais tarde, vemos as consequências que essa decisão trouxe quando Donna se encontra dormindo no chão enquanto um pombo caminha entre eles até chegar em Cleveland, que acaba despertando de seu sono. Ao tentar levantar, ele termina caindo no chão novamente. Lester, ao abrir os olhos, faz um escândalo, revelando pelo cheiro de óleo de motor que todos estão na corrida internacional de Richmond. Donna, ao perceber a gravidade da situação, corre até seu marido e revela que o debate é daqui a 1 hora, porém eles estão a 4 horas de casa. Ela fica em dúvida de como eles vieram parar nesse lugar e se questiona sobre como arrumou tanto dinheiro. Isso é explicado em seguida em algumas cenas que dispensam comentários. E onde foi que eu consegui toda essa grana? Cleveland tenta confortá-la e pede para que deixe essa situação com ele. Em um ato irresponsável, ele tira a camiseta e entra no meio da pista, desencadeando um acidente. No entanto, um dos pilotos, chamado Dale, pergunta por que ele fez isso, e Cleveland responde que sua esposa tem um compromisso no debate do conselho escolar. Dale aparentemente está disposto a ajudá-los, expressando que nada é mais importante para a NASCAR do que a educação. Em seguida, outro piloto chamado Tony, para ao lado de Dale, pergunta o que está acontecendo e também é informado da situação. Sem pensar 2 vezes, ele aceita cooperar a favor de Cleveland e Donna, e os dois entram nos carros ligeiramente. Logo depois, vemos os carros partindo em alta velocidade. Donna está na estrada indo em direção ao debate, quando de repente Dale olha para o tanque de combustível e conta que estão sem gasolina.
Ao parar no posto, ele espera por uma equipe de pit stop, o que é obviamente negado pelo dono do posto. Com um semblante triste, ele diz para Donna que está tudo perdido. No entanto, ela não se dá por vencida e, em questão de segundos, arruma todo o carro e o abastece, fazendo com que Dale volte novamente para a estrada. Chegando no local, Donna para na porta e comenta com seu marido que ela não pode entrar do jeito que está. Mas Cleveland traz uma solução quando oferece um banho de língua. Tempos depois, vemos que funciona e Donna fica arrumada novamente. Donna finalmente chega e não demora para receber a oportunidade de falar no microfone. Ao apresentar seu marido, Webert se levanta, mas ela manda que ele fique sentado e aponta para seu verdadeiro marido, Cleveland. Ela começa a fazer um discurso a respeito de casamento, apontando alguns fatos e finaliza dizendo que sente orgulho de Cleveland, apesar de todas as coisas que ele faz. O discurso agrada o público, fazendo com que todos vibrem em seus assentos. A senhora Donna tem razão. Eu não tenho por que me envergonhar. Finalizando o episódio, vemos Júnior voltando para o mergulho e, com a atenção de todo o público focada nele, realiza seu mergulho com extrema perfeição. Isso faz a plateia festejar. Fizeram uma recontagem, você perdeu. Não esqueça do seu like, comentário e inscrição. Até a próxima!